Voltamos com a doutora Nádia Arantes, falando sobre as coisas da Previdência Social. Doutora, é possível contribuir como autônomo fazendo a inscrição pela internet? Sim, é possível fazer a inscrição, abrir a inscrição, apesar de que hoje, se você já tiver inscrito no PIS, o número do NIT vai ser o mesmo, o número de contribuição. Agora, o número do NIT só serve para contribuição de autônomo quando você não presta serviço à empresa, quando você vai recolher realmente o carnezinho. Porque quando você presta serviço à empresa, o recolhimento é feito através da retenção pela própria empresa. Então, mesmo como autônomo, se eu presto serviço a outra empresa, uma empresa com CNPJ, aquela empresa vai recolher o meu dito carnê, né? Mas através da retenção dos 11%, recolhida através da GPS da empresa e informada na GFIP, que são documentos de informação da Previdência Social sobre os trabalhadores e autônomos que prestaram serviço naquela competência. Agora, qual que é a hora certa, então, de aposentar e não diminuir a renda? Eis essa questão, né? Esse é um tema polêmico, porque o fator previdenciário acaba reduzindo o valor do benefício da aposentadoria. Sim. Então, eu trouxe até uma tabela aqui do fator previdenciário para a gente ter uma ideia. Parâmetro, um parâmetro. Por exemplo, uma pessoa que tem 35 anos de serviço, para ela não perder, não ter reduzido o seu valor do benefício, ela teria que estar com 63 anos de idade, no mínimo. No mínimo. Sabe? Aí ela teria 100% do seu valor de salário de contribuição de benefício de aposentadoria. Se, por exemplo, ela estiver com 50 anos, essa pessoa com 35 anos de serviço, ela vai ter 61%. Você ter uma ideia da perda da pessoa. Então quer dizer que se a pessoa continuar trabalhando, é muito melhor ela prorrogar a aposentadoria, claro. Hoje a gente tem que pensar, porque a gente pode pensar também que a gente tem a desaposentação. Tem esse né? Então, quer dizer, se a gente optar pelo proporcional, para depois pedir o integral, a gente não pode fazer o integral para pedir o integral. Sim. Né? Se a gente tiver aposentar proporcionalmente e depois optar por outro benefício, aí sim a gente pode aproveitar aquele tempo de contribuição, né? E quem ganha o salário mínimo? Altera no fator previdenciário? No fator previdenciário não vai alterar, porque a menor renda que se paga, o menor valor de benefício é um salário mínimo. Sim. Então, quem está contribuindo com um salário mínimo, a média dele vai ser um salário mínimo. Então, quer dizer, essa pessoa pode ter qualquer idade que ela não vai ter perda. Então, desde que ele complete o tempo exigido, ele tem os 35 anos, ele pode aposentar, receber, porque assim, muitas vezes a gente tem que pensar no custo-benefício. Então, você tem que ver o que compensa mais. Porque às vezes você espera para ter 100%, mas ali, às vezes aqui, se você pegar aqui com 35 anos e 60 anos, que você recebe lá 70% do seu salário, ou com 62 anos que você vai receber 96% do seu salário de contribuição, você vai esperar mais 2 anos e aquele tempo ali você já está recebendo benefício. Pois é, mas isso aí é para homem, né? Isso aqui é para o homem, porque a mulher aposenta com 30 anos, então dela vai ser diferenciado. Por exemplo, hoje aqui, se você pegar a tabela com 40 anos de serviço, para ter 100% de contribuição, a pessoa só precisa ter 60 anos. Então, quanto maior o tempo de contribuição, menor a idade, para conseguir 100%, ou às vezes mais de 100%, porque é possível se conseguir mais de 100% do benefício. Vamos supor que uma pessoa com 40 anos de serviço e 63 anos, o valor do salário dela, da média, vai ser 115%. 115%. Então, ele tem um acréscimo também, se você esperar. Muitas vezes você tem que fazer a relação custo-benefício mesmo. O cidadão, para ter 40 anos comprovados, ele tem que começar bem cedo, né? Olha, com 63 anos e 40 anos comprovados, seria 23. Não é tão cedo. Não é tão cedo, nos parâmetros de hoje, que uma pessoa pode trabalhar com 16 anos. Em épocas passadas, o início do trabalho era 14 anos e já teve gente que bem mais trabalhava-se até com menos idade.
né? Depois agora com o Estatuto 16, exatamente, foi mudando e aumentando essa idade mínima de trabalho. Mas muitas vezes a pessoa começa a trabalhar mesmo com 18 anos, 16 anos, 17 anos. Inclusive até o tempo do exército conta também. Para o homem, o tempo de exército é tempo de serviço, é contado. Quando você vai requerer o seu benefício, você tem que levar aquele documento do batalhão comprovando o tempo. Na hora que, por exemplo, às vezes aperta. Eu vou pedir para você mandar embora para receber seguro-desemprego. Eu falo agora, ela acha bom. Na hora que ela estiver lá com 60 anos, aqueles 6 meses que ela recebeu o seguro-desemprego, vai passar assim, a passos de tartaruga, né? A conta gota. Exatamente, sendo que agora para ela é bom. Então, muitas vezes a pessoa não vê o futuro. Sabe, o contribuinte não vê o futuro. Ele começa a contribuir com um salário mínimo e pensa assim, não vou subir não, porque eu estou apertado, eu não posso. E não pensa que aquilo ali serve de média para ele. A pessoa pensa no agora. Exatamente, a gente é imediatista, infelizmente, né? Só que a gente tem que pensar que no futuro é onde a gente mais precisa. Todo mundo vai chegar lá. Exatamente, e assim, a gente aí já está cansado. Doutor, se a pessoa tiver contribuído, vamos supor, antes de 94, que foi quando houve aquela mudança, a pessoa contribuía normalmente, depois ela deu um espaço de 2, 3 anos, vamos supor. Esse tempo que ela deixou de pagar, ela é obrigada a pagar no final para aposentar ou ele caduca? Não, a prescrição da contribuição ocorre em 5 anos. 5 anos. 5 anos. O que acontece? Nesse tempo que ela não contribuiu, ela vai ter que comprovar o tempo de trabalho efetivo. Se ela era autônomo, por exemplo, ela tem como comprovar? Tem. Por exemplo, um advogado, ele não tem peça que ele protocola na justiça, ele não paga ISS, não tem aquele tempo de prefeitura. Isso tudo é comprovação de tempo de serviço, mesmo sem ter a contribuição. Mesmo sem ter recolhido. Mesmo sem ter recolhido, é tempo de trabalho. E que pode ajudar, sim, na hora de contar o tempo. Sabe? Porque às vezes ele não vai ter que pagar, porque já está prescrito, mas pode ajudar na contagem do tempo de trabalho. E na prática, como é que funciona a aposentadoria por invalidez, que você falou logo no começo? Que é difícil. É difícil, é aquele problema. Na prática, assim, de início você não entra com aposentadoria por invalidez de cara que você não consegue. Sim. O que você tem que fazer? Você tem que entrar com pedido de auxílio-doença, que tem carência, como eu disse, a não ser quando é um acidente não tem carência, desde que seja segurado. Pode ser o primeiro dia de trabalho, se acidentou, ele vai afastar. E se precisar, vai até aposentar. Mesmo com um dia. Sabe? Porque para o acidente não existe carência. Aí, com o pedido de benefício de auxílio-doença, talvez, ele aí vai... Porque assim, eu já vi, esses dias eu ainda ri, que eu falei assim, a doença dessa pessoa é grave, porque de cara o perito deu 4 meses de afastamento, que a gente não vê. Não é comum. A gente vê 30 dias, 60 dias, depois olha lá. Renova. Aí o que acontece? Antes, quando você entra com o pedido de auxílio-doença, ele deu 30 dias. Nos 15 dias que antecede o retorno, você liga e agenda nova perícia. Correto. Para você ter o prosseguimento daquele benefício sem ter o seu pagamento suspenso. Porque se você deixar para pedir essa prorrogação depois que já passou... Suspende o benefício. Suspende o benefício. Aí você já agenda nova perícia. Só que assim, você tem que levar subsídio para o médico perito. Geralmente não é o mesmo perito que faz as perícias. Você vai passando de um para o outro. Doutora, foi muito bom falar com você. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Viu? Muito obrigado a você que nos acompanhou. Se você tiver alguma dúvida sobre essas questões do INSS, que são muitas, pode entrar em contato conosco através do 3241-6939, que nós vamos novamente trazer a doutora Nádia Arantes aqui no TV Assim.